Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 7ª sessão do 2º período legislativo ordinário de 2014. Convido o vereador Elias Rodovanski para ler um texto da Bíblia e a todos que permaneçamos em pé para a execução do hino de Guarapuava. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus do conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçam foram cingidos de força. Os fartos se alargarão por pão, e cessarão os famintos. Até a estéril deu à luz a 7 filhos, e o que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque o Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, e dará força ao rei, e exaltará o poder ao seu ungido. Amém. Coloco em votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Solicito da primeira secretária que dê conhecimento das matérias existentes para a presente sessão. Ofícios do Executivo. Ofício número 93/2014, do Gabinete do Prefeito. Encaminha a folha de pagamento dos servidores públicos do município referente ao mês de julho de 2014. Ofício número 89/2014, da Assessoria Legislativa da Prefeitura Municipal. Encaminha o projeto de lei ordinária número 0072/2014, em regime de urgência. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 72/2014, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operações de crédito
com a Agência de Fomento do Paraná, S.A. Correspondências recebidas do Ministério da Saúde informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para pagamento de piso estratégico, gerenciamento de risco, no valor de R$ 33.850,40. Matéria do Legislativo. Pareceres da Comissão de Justiça e Redação, favorável ao projeto de lei ordinária número 78/2014 e a emenda número 1 do projeto de lei ordinária número 29/2014. Da Comissão de Finanças e Orçamentos, favorável ao projeto de lei ordinária número 78/2014. Indicações. Número 315/2014, do vereador Valdemar Calixto dos Santos, do PSB, solicitando providências no sentido da implantação de espaços Estação Saúde para a prática de exercícios de alongamento nos espaços com maior fluxo de pessoas, Parque do Lago e Lagoa das Lágrimas, visando oferecer qualidade de vida e prevenção de doenças dos guarapuavanos. Indicação número 316/2014, do vereador Milton de Lacerda Roseira Júnior, do PSDB, solicita a colocação de manilhas na rua Arlindo Ribeiro, em frente ao número 433, no bairro Jardim da Luz, distrito da Palmeirinha. Indicação número 317/2014, do vereador José Valdir Kukelsic, do PPS, solicitando calçamento no Colégio Estadual Bibiana Bittencourt, na rua Wilde Martini, antiga Rua 6, Vila Jordão. Indicação número 318/2014, do vereador José Valdir Kukelsic, solicitando instalação de travessia elevada na rua Padre Salvatore Rena, em frente da Unicentro. Indicação número 319/2014, do vereador Milton de Lacerda Roseira Júnior, solicitando a manutenção da ponte da estrada que dá acesso à comunidade Guabiroba, próximo à pista de laço do senhor Virgílio. Indicação número 320/2014, do vereador Ademir Fabiani, do PSD, solicitando instalação de sinalização de trânsito na rotatória da PR-170, que conduz ao Distrito Industrial Guaratu, através da Avenida Vereador de Camargo Ribas. Indicação número 321/2014, do vereador Edoni Antônio Kliber, do PSD, solicitando que seja instalado redutor de velocidade na Rua Guaíra, em frente ao número 1738, nos fundos da Igreja Comunidade Vida. Indicação número 322/2014, do vereador Edoni Antônio Kliber, solicitando que seja colocado radar de controle de velocidade na Rua Guaíra, nas proximidades do restaurante Toque de Minas. Requerimentos. Número 90/2014, vereador Edoni Antônio Kliber, propõe moção de aplausos e congratulações às integrantes da Polícia Militar de Guarapuava, que compõem na atualidade o efetivo feminino da Polícia Militar, pelos 18 anos em Guarapuava. Número 91/2014, vereador Edoni Antônio Kliber, propõe moção de aplausos e congratulações a Edilson Sebastião de Meira, pela promoção a sargento concedido pelo ato de bravura na sua atuação durante as enchentes de junho deste ano em Guarapuava, na segunda-feira, 18/8, pelo governador Beto Richa e pelo comandante-geral da Polícia Militar, coronel César Vinícius Kogut, em evento no Palácio Iguaçu, em Curitiba. Número 92/2014, vereador Edoni Antônio Kliber, propõe moção de aplausos e congratulações aos bombeiros, cabo Ocimar Vanderlei Isidoro, cabo Denilson da Silva, soldado Eliton Luiz Maciel, por salvarem o terceiro sargento Edilson Sebastião de Meira, durante ato de bravura no qual colocou sua vida em risco durante salvamento decorrente das enchentes do mês de junho do corrente ano em Guarapuava. Número 93/2014, vereadores Cosme Mariante Stimer,
Elson José Melhem, Maria José Mandu Ribeiro Ribas, Milton de Lacerda Roseira Júnior. Requerem se digne em encaminhar a documentação anexa, bem como a cópia do vídeo ao GAECO referente ao pronunciamento do vereador Valdomiro Batista, durante a sessão do dia 18 do corrente mês e ano, para que sejam apuradas as responsabilidades, já que a denúncia, ao nosso ver, se reveste de gravidade. Eram essas matérias. Obrigado, vereadora Nercil, vereador Márcio, pela leitura das matérias. Passamos para a fase do horário de lideranças de bancadas. Solicito a secretária que nos informe das inscrições para fazer uso da palavra em lideranças de bancadas. Vereadores: Cosme Mariante Stimer, do PP, Nerci Aparecida Guiné, do PHS, e Cleto Tamanini, do PTC. Concedo a palavra ao vereador Cosme Stimer. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente, imprensa, pessoas que nos assistem, eu venho a esta tribuna, senhor presidente, para, mais uma vez, questionar sobre relação ao período eleitoral. Eu recebi denúncias de funcionários desta casa, que está havendo uma certa coação, vamos dizer assim, por parte desta casa, para que as pessoas coloquem o famoso perfurate. E eu deixei claro para a pessoa que me informou que faça a denúncia, que denuncie, que grave. A mesma coisa está acontecendo aqui do lado. Me informaram, inclusive, com relação aos estagiários, de ir para a rua aí, meio na mara. Mas parece que não está dando certo, até porque os estagiários não estão nem recebendo. Então o pessoal está difícil de convencer o pessoal para ir para a rua. E nessa linha, quero aqui sair em sua defesa, inclusive, senhor presidente. Sair em sua defesa. Porque na quinta-feira houve um evento no Guarapó Esporte Clube, no qual estava lá quase que todo o staff do prefeito municipal. Inclusive alguns vereadores estavam. O vereador Negão, estava o vereador Valdir, se não me engano, o vereador Ayrson, o vereador Jabur, enfim, muitas pessoas do Paço Municipal. E eu fico aqui, Ayrson não estava, então desculpa. E eu fico aqui a questionar como é que fica a sua candidatura. Se o prefeito abre as portas para um candidato de fora, vem aqui em Guarapuava, usa todo o staff da prefeitura municipal, e eu até questionei, estão aqui algumas pessoas da área de segurança, inclusive, e até postei no Facebook, e que estava lá, inclusive, em torno de 5, 6 seguranças, depois me informaram, mas estavam lá os seguranças da prefeitura. Se estavam a serviço ou não a serviço, não me cabe aqui dizer. Se receberam hora extra para isso ou não, não me cabe aqui a dizer. Mas eu faço um questionamento em relação à sua pessoa, que está servindo aqui de boi de piranha, vamos dizer, né? Porque se o senhor é do PSD, se o prefeito tem um compromisso com o senhor, que é o presidente dessa casa e conduz essa casa de forma brilhante, filho do grande Norberto Kliber, que também passou por essa casa, e como é que fica? Qual é o compromisso que o prefeito tem com o senhor? Se ele libera todo o pessoal dele para pedir voto para um deputado de fora. Não tenho nenhum problema em pedir, eu também estou pedindo voto para um deputado de fora, não tem problema nenhum. Agora, o questionamento com relação à sua pessoa, que faz parte do PSD, é mais do que o presidente, porque o senhor se torna um líder do prefeito nessa casa, e muitas vezes,
defendendo o prefeito. Em todas, já nós tivemos embates aqui nessa casa, em relação à atual administração, e eu fico a pensar, qual é o posicionamento do prefeito? Falei com o vereador Air sobre isso, inclusive, na sexta-feira. Se tem um candidato da casa, o prefeito abre, tudo bem, até porque quem coordena a campanha dele não é ninguém, não é, se não me engano, é o Samuca, se não me engano. Mas colocar todo o staff da casa, colocar à disposição a prefeitura municipal para pedir voto para um passando por cima. Você concede uma parte, vereador? Não pode. Então, a minha defesa em relação a isso, tá? Além de usar a estrutura da prefeitura municipal, estão ainda bancando traíra com o senhor. Eu vejo dessa forma. Isso não é companheiro. Né? O senhor entende que é normal, eu quero aqui discordar, porque abrir as portas para um candidato de fora com toda a estrutura da prefeitura, alguma coisa está errada. Para mim, isso se chama traição. Muito obrigado. Concedo a palavra à vereadora Nerci. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente, a toda a imprensa e também aos nossos telespectadores. Eu hoje estou aqui para comunicar um pouquinho das nossas caminhadas pelo município de Guarapuava e outros municípios. No dia 20/8, nós estivemos lá no município de Pinhão, em uma conversa muito especial com alunos do Colégio Mário Evaldo Morski, com o objetivo de divulgar a cultura afro-brasileira. Então, foram 150 alunos que nós estivemos conversando, que mais e mais no futuro serão formadores de opinião, e para a gente poder dar um pouquinho de si, para que as pessoas também conheçam um pouquinho do que nós fazemos no nosso trabalho. E também já conclamar os meus nobres edis colegas, né? O Valdemar Calixto dos Santos, o João Napoleão, o professor Valdir, para já irmos pensando no nosso feriado municipal de 20 de novembro. E no dia 23/8, nós também estivemos com os alunos do terceiro ano da turma de gastronomia da Faculdade Guairacá. Parabéns a todos pela iniciativa que tiveram em promover um jantar com um prato típico, o estrogonofe, feito por eles mesmos. Então, parabenizo, muito bem elaborado, e todas as pessoas que estavam lá sentiram o quanto que é importante essa educação, não só, né, a culinária de uma outra etnia, mas de todas aquelas que se apresentam aí na nossa Guarapuava, na nossa comunidade. No domingo, nós estivemos participando do projeto Circulando nos Bairros, com o objetivo de levar aos moradores toda a estrutura das secretarias de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Comunicação, bem como os serviços prestados pelo PROCON e pela Agência do Trabalhador. Então, foi um momento muito especial, onde conversamos com as pessoas, escutamos as suas reivindicações, sabemos que é desafio no dia a dia, mas que estamos aí para promover e proporcionar melhorias que são da nossa competência ou encaminharmos para as secretarias que são especiais para cada caso. E hoje, de maneira especial, eu quero saudar também a todos do 26º GAC, os soldados, Dia do Soldado, né? Estivemos lá de manhã, pela manhã, saudar o Tenente-Coronel Eduardo Neto dos Reis, comandante do 26º Grupo de Artilharia e Campanha, também por uma formatura muito bonita, muito bem elaborada, e que também nos faz lembrar que somos brasileiros e brasileiras, e temos que nos dar as mãos para podermos, juntos, construir o nosso país melhor.
Muito obrigada. Concedo a palavra ao vereador Cleto Tamanini. Senhores membros da mesa, demais vereadores, público presente de casa, meios de comunicação. Quero primeiramente falar do alvará, que muita gente tem nos procurado, e aliás, isso é um problema que vem da administração anterior, porque a forma de cálculo do alvará, ele não é justo, não é justa. Calcular alvará em cima de metro quadrado não cabe. O alvará tem que estar em cima do faturamento da empresa. Que como nós vamos calcular, por exemplo, um ginásio de esportes que tem lá 1.500 metros quadrados, 2.000, vai pagar 3.000, 4.000 reais de alvará. Quando uma empresa que tem aí um barracão aí de 200 metros quadrados paga 500 reais e o faturamento é muito maior. Então há uma injustiça muito grande nessa questão do cálculo dos alvarás. Nós vamos fazer uma indicação no sentido de que seja revista essa forma de cálculo. Também em relação ao ITBI, se está havendo situações em que as pessoas vendem efetivamente por 30 mil, 50 mil, 80 mil um terreno e a administração está calculando mais. Há pessoas que vão entrar na justiça por causa dessa situação. Nós, em administrações passadas, até ocorreu diferente. A pessoa vendia por 30, era calculado sobre 20, né? Agora é o contrário, calcula-se sobre mais. Eu acho que tem que ficar exatamente ou o valor venal, que normalmente é menor do valor de mercado, ou o valor de mercado, ou o valor efetivamente feito pelo proprietário. Por último, eu estive esse final de semana em Curitiba e tive a grata satisfação de receber um livro, Depoimentos para a História, a resistência à ditadura militar no Paraná. Neste livro, Antônio Narciso Pires de Oliveira, que foi um preso político e torturado, também Fábio Bacila Sade, Silvia Cartiolari, tomaram depoimentos de todas as pessoas que fizeram resistência à ditadura no Paraná. Estão aqui os depoimentos. As pessoas, evidentemente, fizeram depoimentos gravados, o que se passou na vida delas, e eles, evidentemente, tiraram um extrato, um excerto das falações dessas pessoas. Então, quem foi contra a ditadura do Paraná está aqui. Se alguém foi e não está aqui, a equipe pediu para que reclamasse. O meu depoimento está na página 190. O livro se encontra nas livrarias. Obrigado. Concedo a palavra ao vereador Ayrson. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, aqueles que nos acompanham através do canal legislativo e aqueles que aqui também se fazem presente, a imprensa, Guarapuavana, hoje aqui nosso amigo Tonico de Oliveira e os demais membros da imprensa. Eu, como de costume, eu nunca tenho o que falar, mas aqueles que me antecedem me estimulam a vir usar essa tribuna. E eu gostaria de pegar o gancho deixado aqui pelo vereador Cleto, quando ele menciona, e que ilustra seu pronunciamento aqui, com um livro sobre a resistência da ditadura militar aqui no estado do Paraná. E aí eu quero fazer uma analogia com o momento que nós estamos vivendo.
que é um momento pré-eleitoral. E, em consequência disso, poder também me reportar ao pronunciamento do vereador Cosme, quando ele vem a essa tribuna e faz quase que um desabafo e uma defesa na candidatura do senhor presidente, como se ele estivesse apoiando o presidente. E nós sabemos que não está. Como se no passado, alguns vereadores tivessem apoiado só candidatos de fora. E a analogia que eu faço, e as comparações que eu faço, são relacionadas aos dois pronunciamentos. Ora, fala-se de resistência da ditadura. E a ditadura, ela deixou de existir nesse país no momento em que se brigava para a quebra dos currais eleitorais no país, que é exatamente isso que estão querendo defender. De quê? Querer questionar a liberdade que cada um tem de escolher o seu candidato, independente de onde este mora. Porque se fosse assim, se esse bairrismo tivesse que existir, nós teríamos no Paraná, no máximo, uma meia dúzia de cidades com condições de eleger um deputado estadual, quem sabe um deputado federal. E mais além, se fosse assim, nós não seríamos representantes da cidade de Guarapuava, nós seríamos representantes da localidade que o elegeu somente. Se nós partir para este raciocínio com relação às escolhas dos possíveis representantes nossos na Câmara Estadual, na Câmara Federal, nós estamos indo contra todo o avanço proporcionado com a Constituinte de 1988, que garante o pleno direito à liberdade de expressão. E é por isso que talvez a atual administração, representada aqui pelo prefeito, não tenha tentado colocar, como em muitos anos a gente sabe que aconteceu, a goela abaixo candidatos. É por isso que hoje existe essa liberdade, e aí nós fazemos parte desse processo. Porque nesta mesma casa, nós temos 3 candidatos. Cada um defendendo as suas propostas, e tenho certeza que esses candidatos, tanto o senhor presidente, assim como o vereador Elias, que hoje pleiteia uma vaga na Câmara Estadual, assim como o vereador Cleto, que pleiteia uma vaga na Câmara Federal, e tenho certeza que esses não defendem propostas só para Guarapuava, e nem podem defender propostas só para Guarapuava, porque serão os representantes do povo paranaense. Esses terão também visitar outros municípios para agregar votos, para poder trabalhar por um Paraná no seu todo. Então, nós temos que ter muito cuidado quando nós nos utilizamos de microfones nos meios públicos e nesta tribuna. Se hoje existe N vereadores apoiando aquele candidato, é porque nós vivemos numa democracia. E isso ninguém mais pode negar. Não cabe mais curral eleitoral em nenhuma parte do Brasil, e não é em Guarapuava que vai caber. Aqui, todos se elegeram para representar a cidade de Guarapuava na sua totalidade. E o que nós esperamos, senhor presidente, para concluir, desses que hoje vêm em Guarapuava e dos candidatos de Guarapuava que pleiteiam uma vaga, tanto na esfera estadual como na federal, que eles possam nos representar a nível estadual e a nível federal. É desta forma. Só mais um minuto, senhor presidente. É desta forma, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, é respeitando a democracia, vereador Cleto, que nós estaremos honrando toda a luta daqueles que se sacrificaram nesse país para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Porque nós não queremos mais nenhum representante biônico sendo nomeado por meia dúzia de pessoas. Nós queremos ter a liberdade, sim, essa liberdade que nós estamos tendo em Guarapuava, de cada um poder escolher a sua proposta melhor, aquela que ele considera melhor para o Paraná.
É desta maneira que a democracia se faz. Até porque no passado, muito se fez disso também, e agora não vai ser diferente. Obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Valdemar Calisto. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, me traz a essa tribuna o que vem acontecendo quase que todas as sessões aqui. Primeiro, que se o prefeito faz alguma coisa, é politicagem. Então, seguindo o raciocínio de alguns vereadores, o Estado do Paraná, Guarapuava, a União tem que parar, porque todos são candidatos. Então, não pode se fazer nada no período eleitoral. Todo dia de sessão, vem algum vereador aqui e fala sobre isso. A questão de eu estar ou não estar no Guarapuava, eu tenho livre-arbítrio de estar onde eu quiser, escolher o candidato que eu quiser. A prefeitura não pegou nada lá, você sabe muito bem, vereador, que eu fui diretor por 2 vezes do Guarapuava, sou sócio em dia, e a pedido de um amigo meu que coordena uma campanha de um deputado federal, fui eu que loquei o Guarapuava Esporte Clube. Estava lá, sim, depois de uma reunião que eu estava com o prefeito e com a maior parte dos vereadores. Portanto, eu cheguei lá no final da reunião. Eu, o professor Valdir e os outros vereadores que estavam lá. E também porque a candidata nossa também estava presente. Eu não sei o porquê, você viu falar que citar nomes, que nós não podemos estar onde nós quisermos, escolher qualquer vereador, eu e qualquer vereador, qualquer pessoa, pode escolher qual candidato ele quiser e pode estar aonde quiser. Eu não te dou o direito, vereador, de você vir aqui e citar meu nome se eu estiver em algum lugar político. Obrigado, senhor presidente. Passamos para a fase oral do grande expediente. Solicito da vereadora Nerci que nos informe das inscrições para fazer uso da palavra no grande expediente. Vereadores, Elcio José Melém, do PP, e Cleto Tamanini, do PTC. Concedo a palavra ao vereador Elcio Melém. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, na última sexta-feira, nós estivemos lá no Residencial 2000, chamados por moradores, para verificarmos a situação daquelas casas. Sinceramente, os responsáveis, pela ordem, o governo do Beto Richa, a Coapar, a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura Municipal de Guarapuava, urgentemente, têm que tomarem medidas. Porque o que nós vimos lá, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, são casas que estavam com as pias colocadas, que foram arrancadas, portas quebradas, vidros quebrados. A empresa Marmo estava carregando o material que restou no pátio, levando embora. 2, 3 dias antes, empresários de Guarapuava, com créditos para receber, foram lá, recolheram materiais também. Então, ninguém mais sabe a quantas andam aquelas casas. O maior responsável por tudo isso é o governo do Beto Richa, através da Coapar. Eu só vou esperar acalmar ali no fundo. O segundo, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Na semana passada, as ciclovias, as rotatórias, estavam tomados, como estão hoje, com placas de candidatos a deputado estadual, deputado federal, senador, governador, presidente da República. Como aqui no estacionamento da prefeitura, eu tenho dito que isso é ilegal. Eu tenho dito que isso não é permitido por lei. Pois bem, em 2010,
o então vereador Nélio Gomes da Costa, hoje secretário executivo da administração municipal, propôs um projeto de lei que foi aprovado por unanimidade e que é lei no município de Guarapuava. É a Lei 1925 de 2010. Artigo 1º. Fica proibida a colocação de placas, painéis, faixas, cavaletes ou qualquer tipo de publicidade em espaços, bens e logradouros públicos com finalidade de propaganda política no município de Guarapuava, sendo permitida apenas a utilização de bandeiras. Artigo 2º. O infrator sujeitar-se-á a multa de 1.000 UFMs, unidade fiscal do município, por cada infração cometida. É lei no município. E cabe à administração municipal fazer cumprir essa lei. Como eu tenho falado há muito tempo, não adianta nós aqui aprovarmos projetos de leis transformadas em leis e não serem cumpridas. O que nós estamos vendo é uma poluição visual em toda a nossa cidade. Como aqui também, no estacionamento, existe uma portaria, a 142 de 2012, o artigo 1º, no inciso 4º, vou só ler, ficam expressamente proibidas aos agentes públicos municipais, servidores ou não, as seguintes condutas. Inciso 4º, adentrar ou estacionar veículo plotado ou adesivado com material promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, nos lugares destinados ao uso privativo dos veículos oficiais. Aforante essa portaria, a legislação eleitoral também proíbe. E eu falei, já, inclusive, para o presidente, para os vereadores da bancada, que vai dar problema, e tenho certeza que ainda vai acontecer. Então, senhor presidente, existem circunstâncias agora, nesse período eleitoral, que não resta a menor dúvida, que deve-se tomar o cuidado para que não seja violado a própria legislação eleitoral. Faça o que eu digo e não faça o que eu faço, esse é um provérbio, um adágio popular. Quando aconteceu aquela revolta, lá no presídio de Pedrinhas, no Maranhão, a secretária de Justiça do Paraná, Maria Tereza Lille, foi lá, no Maranhão, dizendo que estava levando o know-how de como se administra presídios e penitenciárias do Paraná. E foi lá mostrar que o Paraná, que ela administrava com perfeição. E o que nós vimos, e o que nós estamos vendo nestes últimos dias, final de semana, ontem, hoje, lá no presídio de Cascavel. Uma das piores rebeliões acontecidas nos presídios, com decapitação de presos, com morte de presos, com agentes penitenciários, 9 agentes para cuidar de 1.100 presos. E a responsabilidade é de quem? Do governador Beto Richa, da secretária Maria Tereza Lille. E eles foram lá? O governador foi lá? Não. Que know-how que esta secretaria, que esta secretária, que know-how que este governo do PSDB tem em termos de segurança pública? Se o que nós estamos vendo hoje no Paraná é a total insegurança pública,
E aqui eu volto, mais uma vez, a elogiar a atitude da doutora Cristine Bittencourt, quando ela era juíza da VEP, quando o então governador Roberto Requião queria transformar a penitenciária industrial de Guarapuava num cadeião. E ela bateu o pé, parou o pé e não permitiu, até que o governador teve que se curvar e a passar a respeitá-la. Temo, me preocupa, porque agora estão distribuindo aqueles presos lá do presídio para a penitenciária industrial de Cascavel, já se comenta em trazer para Guarapuava. Ora, esse é o governo. Todos os governos que passaram pelo Paraná, todos deixaram a sua marca. Esse que está aí não deixou marca nenhuma, muito pelo contrário. Então, essa questão que está acontecendo lá em Cascavel, poderá acontecer em todos os presídios do Paraná. Nós tivemos aqui em Guarapuava, porque a nossa cadeia pública, que tem capacidade para 120 presos, comporta hoje, abriga hoje, mais de 290 presos. É um barril de pólvora ali também. Como é barril de pólvora em todos os presídios do estado do Paraná. Nós vivemos num estado da insegurança pública, com a falta de policiamento. Hoje nós vemos aqui em Guarapuava, no centro, uma enxurrada de policiais fazendo a dupla de Cosme e Damião. Mas não pensem, senhores, que esses vão ficar aqui, não. A hora que eles se formarem, eles vão para outros municípios. Mas eu pergunto, lá na Primavera, tem dupla de Cosme e Damião? Não tem. Lá no Charquinho tem? Não tem. Lá no Paz e Bem tem? Não tem. Porque lá não tem visitante. Aqui eles têm que ficar à amostra, laranja de amostra. Esta é a realidade. Por isso, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, esta é algo que nós temos que ficar atento, porque o que aconteceu em Cascavel nos preocupa, porque também nós estamos num barril de pólvora. Nós ouvimos aqui sobre candidatura de fora, e eu já levantei nesta casa. O jornal Extra, também semana passada, faz um comentário. Prudentópolis não está admitindo candidato forasteiro. E aí que eu sempre entendo que o voto distrital deveria ser implantado no Brasil, mas infelizmente os nossos deputados federais, os nossos senadores, eles só falam em reforma política agora na campanha eleitoral, só falam melhorar a segurança agora, educação agora, saúde agora, se elege e esquece de todas as propostas. Se nós tivéssemos no Brasil já implantado o voto distrital, com certeza esta questão não estaria sendo proliferada, não só em Guarapuava, como no Brasil. Mas eu quero dizer, vereador Edoni, de hoje em diante eu sou seu companheiro na sua campanha para deputado federal. Porque eu já levantei a bandeira nessa tribuna, dizendo que eu era contra, continuo a ser contra, vou cobrar, vou denunciar na periferia de Guarapuava, não me importa se o vereador vai gostar ou não, mas eu vou falar a realidade. Porque depois que passaram o dia 5 de outubro, ninguém mais vai saber desses candidatos, que eles nem conhecem onde fica o Paz e Bem, eles nem sabem onde fica a Colibri, eles nem sabem onde é que fica o 118, eles nem sabem onde é que fica o Humaitá.
E os vereadores que estão trabalhando para esses candidatos de fora serão os responsáveis, pode ter certeza. Porque se amanhã ou depois alguém chegar no meu escritório e pedir que você votou para quem? Para fulano de tal. Então vai procurar o vereador tal, que era o cabo eleitoral daquele deputado. Vai atrás dele. Levantou-se aqui que votaram no Pedro Guerra, mas na eleição de 2010, a coligação do PSDB e o PP, nós não tínhamos deputado federal em Guarapuava. Não tínhamos. Mas o que eu acho é que se nós não formos bairristas, se nós não reivindicarmos, se nós não buscarmos eleger alguém da nossa cidade, ora, nós elegendo já é problemático, que dirá eleger alguém lá dos Quinhep do Juda do norte do Paraná. E eu dou exemplo. O deputado que assumiu na vaga do deputado César Silvestre, o que trouxe para Guarapuava? O deputado federal? Nada. Não adianta que eles não trazem nada. Eles vêm aqui agora, passam um melzinho na chupeta de cada vereador, de cada cabo eleitoral, pega o voto e depois, como fazia a Xuxa, tchauzinho, tchauzinho. Só dali 4 anos. Pode contar com o meu apoio, vereador. De hoje em diante. Concedo a palavra ao vereador Cleto Tamanini. Renovando a saudação anterior, eu recebi a 4ª edição, agosto de 2014, da Unicentro, da seção sindical dos docentes da Unicentro, e pediram para fazer um pronunciamento. Não vou me ater aqui a toda a matéria, porque ela é bastante extensa, apenas falar genericamente. O que eles estão questionando é a necessidade de uma nova audiência pública sobre o transporte coletivo. Está na capa, está aqui, queremos audiência pública. Audiência já. Mais respeito pelo povo. Depois que o estudo mostrou que o problema é sério, o presidente da Câmara pôs a bola debaixo do braço e foi embora. Desculpa, presidente, mas está escrito aqui, certo? Mas, em síntese, eles fizeram uma análise, através do Departamento de Economia da Unicentro, que vem desempenhando um inestimável papel no desenvolvimento de mecanismos de controle social da gestão pública. E fizeram uma análise das catracas, do movimento das catracas. O estudo é realmente muito interessante. E eles questionam que o Guaratran, ele não tem estudos próprios a respeito das catracas e do controle do transporte coletivo. Eles dizem aqui que o Guaratran simplesmente recebe o estudo da concessionária e fica nisso mesmo. Então, solicitei que eles trouxessem volumes para todos os vereadores lerem, mas também disseram que está no site da unicentro.org.br. Quem quiser ver, né, é realmente um estudo muito interessante. É uma nova perspectiva de análise e que merece realmente nós estudarmos também esse trabalho deles, porque não é possível que diversos professores desse porte tenham feito um trabalho ruim. Então, esse trabalho realmente tem que ser respeitado. Então, está dado o recado aí
a respeito desse boletim. Eu quero concluir hoje a questão do plebiscito popular, que vai ser feito dia 1º a 7 de setembro, mas por ser popular, ele tem somente força pressiva. O objetivo é fazer pressão para que se convoque uma constituinte exclusiva e soberana por uma reforma política. Mas, como ele é pressivo, já há um projeto de lei 6.316, protocolado no Congresso, trazendo 4 pontos fundamentais dessa reforma política. Em havendo 1% de assinaturas a nível nacional, o Congresso é obrigado a analisar o projeto. E é evidente que esse 1% vai ocorrer. E as entidades, que são 95 que assinaram, mais de 400 se reuniram para discutir, mas apenas 95 assinaram tanto o plebiscito quanto o projeto. Há 4 pontos colocados ali. Primeiro, a proibição das empresas financiarem campanhas. Um exemplo claro é que 2 empresas na última campanha deram 44 milhões. 2 empresas. Isso de forma legal. Imagine de forma de caixa 2. Quanto não deu então? Ora, ninguém, especialmente empresa, vai fazer isto de graça. E entra em questão o custo-benefício. É isso que tem que ser visto. Essa proibição, ela é necessária realmente. Então, com que o político vai se basear, ou vai ter, o que ele vai ter para fazer a sua campanha? Vai ter o fundo partidário, composto através do orçamento da União, de multas de campanha, multas eleitorais, mas a questão é como esse fundo vai ser usado. Aí vem toda uma legislação bem clara e justa para com todos os candidatos. Porque este orçamento, esse fundo que vai para o partido, ele é obrigado a ser dividido igualitariamente entre todos os candidatos. Igualitariamente. E tem que ser provado perante a Justiça Eleitoral de que foi feito assim. A segunda questão é nós termos uma equidade entre homens e mulheres. No Brasil, somente há 8% de mulheres parlamentares. Em Cuba tem 50%, na Argentina 40%, na Costa Rica 38%, e o Brasil só perde para a Colômbia, que tem 7%. Em segundo lugar, o Brasil. Então, deverá haver, os partidos terão que fazer primárias acompanhadas pela Justiça Eleitoral, onde vai fazer uma pré-lista de homens e mulheres igualitariamente. Assim vai se evitar que os caciques façam a lista, porque se eu tiver interesse em ser candidato, eu tenho que filiar pessoas no partido para que votem em mim. Com isso, os partidos se fortalecem. Isso é muito bom, mas isso ocorre em primárias dos partidos. Depois vem as eleições em 2 turnos. No primeiro turno, vota-se no programa e não nos candidatos, para decidir quantas vagas cada partido vai ter. Se um partido tiver 5% de votos, teoricamente, ele terá direito a 5 vagas. E aí ele vai concorrer com 10, pode concorrer com o dobro. 5 homens, 5 mulheres. E é aí que esse fundo tem que ser dividido igualitariamente entre os 10 candidatos.
Mas, se este fundo for insuficiente, é possível, então, haver colaboração de particulares que não pode ultrapassar a 40% do que ele recebeu do fundo. Isso é muito interessante, muito positivo. Pelo menos todos irão lutar em igualdade de condições. No segundo turno, sim, aí você vota no candidato, em qualquer pessoa de qualquer partido ou de qualquer coalizão. Mas todos concorrerão teoricamente, em igualdade de condições. Então, já são 3 aspectos colocados: proibição das empresas financiarem campanhas, chapas igualitárias entre homens e mulheres e eleições em 2 turnos. Primeiro, vota-se no programa, e o partido que não receber voto suficiente, ele vai para casa. Ele não vai servir de aluguel. Ele não vai servir de aluguel para outros partidos. E em segundo turno, com, evidentemente, as primárias. E, por último, quer esse projeto regulamentar a democracia direta. Como eu disse, a lei de 98, ela simplesmente colocou que a democracia direta, ela deve ser usada em matéria de relevância nacional, mas não estabelece quais são essas matérias. Então, é preciso que se defina se, por exemplo, a concessão de um serviço público é matéria de relevância ou não é matéria de relevância. Se a compra de uma passadina é de importância ou não. Se a construção de uma obra de grande impacto ambiental é de relevância ou não é de relevância. Então, é o plebiscito que vai definir isto. E, quando não é plebiscito, se escapar o plebiscito, então que venha o referendo pós-lei para dizer se a lei é válida ou não é válida. E quanto à terceira forma da democracia direta, que são os projetos de iniciativa popular, isso já está mais ou menos regulamentado, tanto é que já está havendo houve a lei da ficha limpa, a emenda 135, já existe esse projeto 6.316, já está um pouco mais adiantado a essa questão. Mas não quer dizer que o Congresso vá aceitar. Ele é obrigado a discutir e a votar, sim ou não. Só que tem que estabelecer critérios para, conforme o tipo de assinaturas, a quantidade de assinaturas, se torna automaticamente lei. Não passa mais pela discussão, não pode mais passar pela discussão do Congresso. Não há necessidade, o povo já se manifestou. Hoje não, hoje é obrigado o Congresso a apreciar. Então, não quer dizer que ele pode ainda aceitar ou não aceitar o projeto de iniciativa popular. Então, são reformas realmente necessárias. Nós temos que nos engajar nessa questão do plebiscito, nessa questão desse projeto de lei. O projeto de lei não tem data, só até 7 de setembro, pode ser até o momento de discussão no Congresso, e o recolhimento das assinaturas na questão do projeto de iniciativa popular, ele é já mais complicado, é um pouco chato de se fazer, porque precisa, pela própria lei, colocar o título do eleitor, onde vota, a mãe, etc. Mas isso está na lei. E a gente tem que ter um pouco de paciência para fazer essas assinaturas e convencer as pessoas a fazerem essas assinaturas. Então, nós estamos conclamando a todos os vereadores, ao público presente, ao público em geral, para que, agora em setembro, especialmente de 1 a 7 de setembro, aproveitando a Semana da Pátria, façamos a votação, se é favorável ou não a convocação dessa Assembleia, dessa Constituinte Exclusiva e Soberana, e, simultaneamente, assinando o apoio
ao projeto de lei 6.316, onde estão contidas essas reformas. Há no site, há um site próprio das entidades, uma cartilha tanto do plebiscito, uma cartilha do projeto de lei, uma explicação do projeto de lei. Terminando aqui dizendo que, contestando aqui o vereador Écio, que o voto distrital, não, na visão minha e também nessa análise, não é válida. O voto distrital é uma réplica, é uma cópia da disputa a prefeito. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Olha em Guarapuava. Se o voto fosse distrital, quem é que estaria aqui disputando? Os mesmos. Então, qual é a diferença? Não há diferença. Mas dentro da sistemática que está colocada, efetivamente nós vamos eleger parlamentares comprometidos, penso que com a maioria da população. Não é possível nós termos 273 parlamentares, grandes empresários, 160 latifundiários, grandes donos de terras. Somando os dois dá 433, isso é a maioria. Quando é que vão apreciar um projeto de iniciativa popular, um plebiscito, um referendo? Nunca, pois nunca fizeram. Então está aí uma oportunidade de nós iniciarmos efetivamente esse trabalho de reforma política. Obrigado. Passamos para a ordem do dia da presente sessão. Solicito da secretária que dê conhecimento da ordem do dia. Matéria em única discussão e votação. Requerimento número 89/2014, de autoria do vereador Elcio José Melhem. Requer as seguintes informações do excelentíssimo senhor prefeito municipal, quando da realização da 39ª Expoguá. Item A. Os exploradores de bares, lanchonetes e similares recolheram algum tributo para os cofres do município? B. A empresa que realizou o passeio aéreo turístico também recolheu algum tributo municipal? C. Em caso positivo do presente pedido, sejam encaminhados os devidos comprovantes de recolhimento. Coloco em discussão o requerimento 89/2014. Pela ordem, senhor presidente. Concedo pela ordem ao vereador Elcio Melhem. Senhor presidente, quando nós redigimos o pedido de informações, nós solicitamos que fosse constado também pedido de informações para se saber se a Sociedade Rural de Guarapuava ela pagou e quanto ao município pelos serviços do caminhão limpa-poça, que o caminhão, 3 vezes por dia, ele trabalhava lá no parque. Então, eu quero pedir vistas por 24 horas, senhor presidente, porque eu quero incluir também este item no pedido de informações, porque eu não preciso fazer um outro nesse sentido. Coloco em discussão o pedido de vistas por 24 horas. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Concedo pela ordem ao vereador João Carlos Gonçalves. Senhor presidente, estou pedindo a retirada e o arquivamento do projeto de lei 31/2014. Já visto que está entrando um outro projeto aí com... É regimental o seu pedido, ainda não está em votação o projeto, é possível a retirada pelo autor. Muito obrigado. Defiro o vosso pedido. Matéria em segunda discussão e votação. Projeto de lei ordinária número 41/2014, de autoria do vereador Edonia Antônio Kliber. Denomina a professora Gladys Ribas Kramer a rua projetada código 17.670, do bairro Conradinho. Coloco em discussão o projeto de lei ordinária 41/2014.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Matéria em primeira discussão e votação. Projeto de lei ordinária número 26/2014, de autoria dos vereadores Cleto Tamanini, Cosme Mariante Stimer e Valdemar Calixto dos Santos. A estátua do Índio Guaracá fará parte integrante do patrimônio histórico e cultural e é um símbolo escultural do município de Guarapuava. Coloco em discussão o projeto de lei ordinária 26/2014. Pela ordem, senhor presidente. Concedo pela ordem ao vereador Elcio Melém. Senhor presidente, tendo em vista que o Instituto Histórico de Guarapuava encaminhou para fazer parte integrante desse projeto de lei algumas considerações, não que o Instituto se oponha quanto ao projeto, mas o Instituto se opõe contra o contido no artigo 2º. Então, eu gostaria de requerer vistas por 24 horas, para mim fazer o estudo do documento do Instituto Histórico com o artigo 2º do projeto, porque o Instituto ele não é contra o projeto, mas é contra o que narra o artigo 2º. Então, eu peço visto por 24 horas. Coloco em discussão o pedido de vistas por 24 horas do projeto de lei 26/2014. Com a palavra. Concedo a palavra ao vereador Cleto Tamanini. Senhor presidente, eu até pediria vistas, se o vereador Elcio concordar, por mais tempo, porque efetivamente o Instituto Histórico ele foi contra somente o artigo 2º. E a consultoria técnica foi favorável, a comissão foi favorável em primeiro plano, e após a manifestação do Instituto Histórico, mas somente referente ao artigo 2º, a comissão fez uma manifestação contrária a todo o projeto, erroneamente, equivocadamente. E entendo que até o Instituto Histórico está equivocado, porque a razão que ele coloca de ser contra é de que o índio já faz parte, o índio Guaracá, já faz parte do patrimônio, parte integrante do patrimônio histórico e cultural de Guarapuava. O índio, sim, isso é verdade. Nós estamos aqui colocando a estátua do índio, é diferente. É a estátua que seja um símbolo escultural, é um símbolo do município, mas na área escultural. Como nós temos, por exemplo, lá em Porto Alegre, qual é o símbolo escultural de Porto Alegre? É o laçador. Qual é o símbolo escultural de Guaratuba? Vereador? É o pescador. O senhor concordaria em nós por 10 dias até? 10 dias, creio que seja suficiente. Qual é o símbolo escultural de Roma? É a loba, com Rômulo e Remo. Então, eu penso que o Instituto Histórico está equivocado. Ele fala em parte integrante do patrimônio cultural. Nós colocamos especificamente a estátua escultural. Como é o laçador em Porto Alegre, como é o pescador em Guaratuba, como é a loba, Rômulo e Remo em Roma, e assim por diante. E, conversando com algumas pessoas, vão nos dar pareceres favoráveis. Nós temos eles já em mãos, vamos encaminhar a comissão para que analise outros pareceres. Vereador Elcio Melém, retira então o pedido de vistas por 24 horas, vereador? 10 dias. Coloco então em discussão o adiamento por 10 dias. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado, adiado por 10 dias. Projeto de lei ordinária número 29/2014,
de autoria do vereador Elcio José Melém, com emenda. Proíbe o uso de telefones celulares em salas de aula das escolas do município de Guarapuava. Coloco em discussão o projeto de lei 29/2014. Peço a palavra, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Valdir Kukelsic. Eu estive antes conversando sobre esse projeto com o Dr. Elcio e queria pedir vistas até para nós melhorarmos a redação dele. Porque se for de caráter pedagógico dentro da escola, o professor pode usar. Já que eles usam tablets e tira foto, faz a mesma coisa que o celular faz. Então, eu acho que nós tínhamos que pedir vistas uma semana, 10 dias, para que nós possamos melhorar a redação desse projeto. Quantos dias, vereadores? Vereador Valdir? 10 dias. 10 dias. Coloco em discussão o pedido de adiamento por 10 dias. Peço palavras. Concedo a palavra ao vereador Elcio Melém. Eu só quero dizer, senhor presidente, que a nossa intenção foi provocar a discussão e o debate nesta casa, porque nós entendemos que a questão hoje de telefones celulares em salas de aula está ficando a nível Brasil bem preocupante. E o professor Valdir, eu conversando, eu entendo que temos que discutir e tem que melhorar, se foi o caso. Então, nós concordamos plenamente com o pedido do vereador. Concedo a palavra ao vereador Ayrson. Eu também gostaria de dizer que da importância da discussão, entendi a intenção do projeto, mas eu gostaria de solicitar aos proponentes do projeto vistas por mais alguns dias, e vou explicar por quê. Eu tenho recebido, em nome de todos os senhores e senhoras, vários alunos aqui na Câmara Municipal. Para este mês ainda existem mais 5 escolas agendadas, já que visitarão a Câmara. E se nós já temos 2 pareceres agora para os próximos 10 dias, que é com relação ao Instituto Histórico, o projeto anterior, e aí mais esse. Se nós pegar mais alguns dias, dá condições para nós também poder discutir mais esse assunto fora da Câmara Municipal. Então, eu gostaria de sugerir e pedir a colaboração de vocês nesse sentido, de nós estender essas vistas por 30 dias. Adiamento. Por 30 dias, vereador Melém e vereador Valdir. Para que vocês só... Eu tenho que colocar em apreciação o tempo menor, a menos que os autores do pedido de adiamento por 10 dias peçam a retirada dos mesmos. Presidente, o autor é só o Elcio Melém. Eu não sou o autor do projeto, eu só fiz uma discussão com eles. É que Vossa Excelência solicitou fica a critério adiamento por 10 dias, com a concordância do vereador Elcio. Da nossa parte, senhor presidente, nada a se opor contra os 30 dias. Mas eu só quero deixar bem claro, se nós for consultar os estudantes, eles não vão querer. Eu acho que nós temos que olhar a questão familiar da coisa. Hoje os alunos, o que eles querem é confundir liberdade com libertinagem e aí por diante. Mas eu, com 30 dias, não tem problema nenhum, da nossa parte, não. Eu concordo plenamente, vereador. Eu só gostaria para dar um tempo para nós nos preparar melhor, tendo em vista que se trata de um projeto pedagógico, né? Nós possa aí ter informações que fortaleçam as nossas decisões aqui dentro. Só esse entendimento. Peço a palavra. Concedo a palavra à vereadora Maria José. Eu também concordo com os 30 dias, acho que é um tempo maior para discutir um assunto que é de grande importância. Conversávamos também bastante com o professor Valdir, por ser o vereador relacionado à área de educação, e eu sugiro ao pessoal que vai, talvez, aprofundar essa discussão, que procure estudar alguns documentos que já existem disponíveis na internet, e eu tenho um em mãos que é da Unesco. Eu gostaria de ler bem rapidinho, presidente, porque trata-se da importância do adiamento dos 30 dias, tem relação com essa questão do adiamento maior. Apesar de ainda haver alguma resistência aqui ou ali, os governos de todo o mundo estão cada vez mais atentos sobre a necessidade de se colocar as tecnologias móveis, como celulares e tablets, a serviço da educação.
Mas como só vontade não garante bons resultados, a Unesco publicou, e isso está na internet, um guia com 10 recomendações políticas em que tenta ajudar governos a implantarem esses recursos nas salas de aula. No Brasil, né, a sala de aula ainda é o lugar de se desligar o celular. No Brasil, a maioria dos países do mundo já isso não acontece. Afirma a Rebeca Otera, que é coordenadora de educação da Unesco no Brasil, que avalia que parte disso se deve ao fato de o professor ainda não estar completamente familiarizado com essas ferramentas. Isso faz com que muitas oportunidades educacionais se percam, especialmente no ensino médio, época em que o aluno está ligado nas redes sociais. E ela conclui, depois das 10 recomendações da Unesco e os bons motivos para se fazer uso dessa tecnologia em sala de aula, que não usar tecnologias móveis é perder oportunidades educacionais muito ricas em sala de aula. Então, sugiro, este é um dos documentos da Unesco, mas vários outros que estão disponíveis aí na internet para que nós possamos estar bem fundamentados e votarmos daqui a 30 dias essa proposição. Muito obrigada. Continua em discussão o pedido de adiamento por 30 dias. Peço a palavra. Conceda a palavra à vereadora Nercy Guiné. Fazendo parte da Comissão de Saúde e Educação, nós ficamos muito preocupados e concordamos com a nobre vereadora no sentido de que precisamos nos inteirar das novas tecnologias. E, de maneira muito especial, eu, que já fui professora 24 anos e 11 meses em sala de aula, nós sabemos o que nós podemos trabalhar com esses alunos e eles, muitas vezes, nos auxiliam em diversas oportunidades. Então, há necessidade desse adiamento para que possamos enriquecer cada vez mais dentro das novas tecnologias, dentro do processo socioeducativo, para que possamos realmente ter alunos que sejam mais competentes do que já são em algumas coisas, mas precisam de orientações mais assim efetivas. Continua em discussão o pedido de adiamento por 30 dias. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado, adiado por 30 dias. Projeto de Lei Ordinária número 36/2014, de autoria do vereador Elcio José Melhem. Denomina a rua projetada, código 16.977, localizada no bairro Morro Alto, Jardim Dona Elvira, de rua Anita Formenton. Coloco em discussão o projeto de lei ordinária 36/2014. Peço a palavra. Concedo a palavra ao vereador Elcio Melhem. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu quero pedir o apoiamento para a aprovação do projeto de lei, até porque quem conheceu a dona Anita Formenton sabe do trabalho que ela desenvolveu na paróquia de Santa Terezinha, nos movimentos sociais, nos movimentos religiosos, a pessoa atuante na paróquia e que deixou um grande legado em todos os trabalhos que ela desenvolveu. Então, eu quero pedir aos senhores vereadores o apoiamento a esse projeto de lei. Continua em discussão. Em votação, solicita a vereadora Nercy que faça a chamada das senhoras e senhores vereadores para a votação. Ademir Fabiani. Sim. Antônio Geraldo Pacheco Barbosa. Celso Lara da Costa. Sim. Cleto Tamanini. Sim. Cosme Mariante Stimmer. Sim. Edoni Antônio Kliber. Sim. Elcio José Melhem. Sim. Elias Rodovansky. Sim. Eurípio Rauen Neto. Sim. Germano Toledo Alves. João Carlos Gonçalves. Sim. José Ayrson Horst. Sim.
José Valdir Kukelsic. Sim. Márcio Luiz Carneiro do Nascimento. Sim. Maria José Vandu Ribeiro Ribas. Sim. Mário Fernando Scheidt. Sim. Milton de Lacerda Roseira Júnior. Sim. Nerci Aparecida Guiné. Sim. Rodrigo Sereno Crema. Sim. Valdemar Calixto dos Santos. Sim. Valdomiro Batista. Sim. Projeto de lei 36/2014 foi aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, solicito à secretária que dê conhecimento da ordem do dia da presente sessão, da próxima sessão. Matéria em única discussão e votação, requerimentos números 89, 90, 91 e 92/2014. Matéria em terceira discussão e votação, projeto de lei ordinária número 41/2014. Matéria em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinária número 36/2014. E matéria em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinária número 0078/2014. Encaminho simultaneamente a Comissão de Justiça e Redação e a Comissão de Finanças e Orçamentos o projeto de lei ordinária número 0072/2014 para os devidos pareceres, ressaltando que o projeto está em regime de urgência. Passamos para a fase de explicações pessoais. Solicito da secretária que dê conhecimento das inscrições para fazer uso da palavra em explicações pessoais. Vereadores Cosme Mariante Stimer, do PP, e José Ayrson Horst, do PPS. Concedo a palavra ao vereador Cosme Stimer. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, volto aqui nessa tribuna para concluir em relação ao meu posicionamento. Quero falar em relação ao vereador Valdemar Calixto, qual tenho uma autoestima, somos companheiros de longa data, que de forma alguma eu quis aqui citar seu santo nome em vão, de forma alguma, pelo contrário, até porque nós somos homens públicos e estava num evento político, né? Estava num evento político e não vejo maldade nenhuma de eu citar o teu nome, do professor Valdir, até porque nós somos, acima de tudo, companheiros, né? Nenhuma maldade de forma alguma. Com relação ao meu questionamento aqui, também não foi em relação aos vereadores, de forma alguma, de forma alguma. Olha, os vereadores têm toda a liberdade de trabalhar para quem quiser, que se manifestem. Até porque tem vereador aí que está trabalhando para a candidata dele, da casa, mas por baixo do pano está trabalhando para outro. Então, então, não tem problema nenhum. Mostra a cara, dê a cara para bater. Eu já dei a cara do meu candidato federal, não tenho candidato do grupo e sou uma pessoa que trabalha pelo grupo. Com certeza, vereador Edoni, com certeza. Já falei para Vossa Excelência, no dia que o senhor me passou com relação à sua candidatura, que teria grandes problemas dentro do grupo, porque eu já vi situações, e se eu fosse do grupo seu, com certeza estaria com o senhor, porque eu sou uma pessoa de grupo. Quando todos os candidatos na gestão, eu estava com o candidato do meu prefeito, aí que eu, como diz o gaúcho, aí que eu me refiro. Eu acho que o prefeito é um banana, porque ele teria que impor aos candidatos, dizer, ó, meu candidato é o seu Edoni, como era compromisso com o candidato do PHS. Tinha um compromisso com o PHS, colocaram o senhor Júlio Agner para escanteio, mas teria que ter um compromisso com o vereador, todo o grupo, toda a staff, todos os secretários, todos. Esse é meu questionamento. Por isso que eu
continuo aqui a dizer claramente que sacanearam Vossa Excelência. Porque todos esses vereadores aqui da base, todos os secretários teriam que estar com o senhor. Esse grupo funciona assim. Eu não tenho, no meu grupo não tem candidato. Na vez passada não tinha candidato. Eu trabalhei para o Pedro Guerra, de graça para o Pedro Guerra. Trabalhei de graça, porque não tinha um candidato. Agora, se tivesse um candidato, se o doutor Massaro continuasse a sua candidatura, eu estaria com o Massaro. Com certeza, já tinha me declarado para ele. Agora, é só esse o meu questionamento, da questão de companheirismo. Tem um ditado, companheiro é companheiro. Agora, não foram companheiros com o senhor. Eu deixei claro aquele dia, nossa conversa, nosso café, que eu não poderia estar com o senhor, porque eu tenho um grupo político do qual eu pertenço. Falei com o vereador Mário, com relação ao Júlio. Não tem como eu estar com outro candidato a federal, se eu pertenço a um outro grupo político. Eu não sou de duas bandeiras. Pode ter, nunca fui. Quem me conhece, sabe. E vou morrer com uma bandeira. Pode ter certeza. Quem viver, verá. Né? São duas coisas que eu não mudo. Meu lado político e de ser palmeirense. Embora está duro ser palmeirense nesse momento. Né? Mas não mudo. Então, eu quero aqui só reafirmar que, de forma alguma, eu questionei os vereadores. De forma alguma, eu coloquei aqui que o vereador pode trabalhar. Não tem problema nenhum. Até porque o nosso próprio grupo está dividido com os federal. Em 4, 5 candidatos, 6, sei lá quantos. Mas aí é outro problema. Agora, se nós tivéssemos um prefeito e dissesse esse é o nosso candidato, nós estaria. Então, quero reafirmar que se eu fosse o seu grupo, vereador, eu estaria de bandeira empunhada por vossa pessoa, pedindo voto. E estou torcendo muito para o senhor, com certeza. Muito obrigado. Conceda a palavra ao vereador João Carlos Gonçalves. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, Tonico de Oliveira, da Fundação Nossa Senhora de Belém, Rádio Cultura, e a todos que acompanham a sessão na noite de hoje. Quero dizer que eu, senhor presidente, da mesma forma, lhe respeito, lhe admiro pela coragem e muito mais pela forma democrática que Vossa Excelência vem conduzindo este processo. Isso é democracia. No passado, o vereador Cosme apoiou o Pedro Guerra, a vereadora Maria José Caife, o vereador Elcio Melenho, o João Arruda e assim por diante. Nós estávamos procurando deputado federal, eu, o Pisato. E se parecesse mais um, eu também ia apoiar, fazia parte do grupo. Dizia um saudoso vereador que passou por essa casa que eu não mudo, quem muda é os prefeitos. Eu estou aqui. Né? Então, respeito Vossa Excelência. Vossa Excelência vai continuar com o seu grupo e eu vou continuar querendo Deus aqui nesta casa. Certamente. O importante é que haja o respeito e torcer, vereador. Seria melhor se falasse, olha, vereador, lá em tal lugar eu vou fazer tantos votos para o senhor. Torcer, putz, que bom. Se ele formal, diz, olha, ó. Né? Então, acho que é importante, eu não irei apoiar a Vossa Excelência, vereador Edoni Antônio Kliber, por motivos alheios à minha vontade. Mas, certamente não irei atrapalhar. Faço parte do teu grupo, faço parte do grupo do prefeito. O prefeito que está também de uma forma democrática conduzindo esse processo e não apertando a moleira de ninguém. Para mim ele não pediu, ele não forçou, olha, você tem que ir com fulano, com Beltrano. Para mim não. Se foi com algum outro vereador, para mim não aconteceu isso. E eu respeito, assim eu vou conduzir. Irei trabalhar, já estou trabalhando para o governador Beto Richa, irei trabalhar, e estou trabalhando para a mãe do prefeito na candidatura estadual, e ainda não defini quem eu irei apoiar na esfera federal. Porque eu sou católico, e São Francisco de Assis já dizia em oração, que é dando o que se recebe. Aquele que vier
e com a boa ideologia, como disse um político esses dias atrás, trazer a sua ideologia e assim for convicto, certamente eu irei apoiá-lo. Porque amor é na professor Beck 1236. O resto é resto. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Ayrson Horst. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, só para continuar a reflexão, muito embora eu já acho desnecessário essa discussão aqui de quem apoia quem. Ora, umas contradições muito claras nessa tribuna dos vereadores que me antecederam. O primeiro veio e disse que é de grupo, que sempre apoiou os candidatos do grupo, né? Questionando o outro grupo, como se fizesse parte desse outro grupo. Aí vem um outro vereador, diz assim, não, o senhor apoiou fulano, fulano apoiou o Bertrano e o ciclano. Então me parece que também não existia uma coesão no grupo no passado. Agora, por que é que às vezes nós nos tornamos meio que audaciosos em querer promover para as outras pessoas aquilo que a gente não quer fazer? Não é verdade? É falta de coerência. Todos os senhores e as senhoras, quando se candidataram ao cargo que hoje ocupam, certamente estiveram nas casas, na casa dos compadres, na casa dos amigos, pedindo o voto e pedindo a confiança para que os pudesse representar aqui nesta casa. Esta eleição, que inicia praticamente esta semana, para a esfera estadual e federal, ela não é diferente, senhores. Ela não é diferente daquela que vocês participaram há 2 anos atrás. Caso contrário, eu teria que pedir voto somente na localidade onde eu moro, que é a Vila Carle. Essa eleição ela é diferente, porque ela vem com um diferencial conquistado pela população, conquistado pelos senhores e pelas senhoras, que o diferencial é a democracia, que não cabe mais em nome de grupos, se obrigar as pessoas a fazerem aquilo que às vezes não desejam fazer. Isto não é democracia, definitivamente. E é por isso que nós gozamos de uma harmonia nesta casa, porque com os vereadores que são candidatos hoje, senhor presidente, o vereador Elias, o vereador Cleto, nós temos esta liberdade de dizer que nós podemos caminhar em algumas propostas, mas em algumas nós temos outras diferenciadas. E nós não estamos falando de uma eleição municipal, nós estamos falando de uma eleição a nível estadual e a nível federal. E que cada um, que não precisa ser muito inteligente não para entender, especialmente de nós que nós utilizamos desse cargo aqui. Não precisa ser muito inteligente, não. Nós estamos falando de políticas estaduais, de políticas federais, aonde o vereador Cleto, e que eu também torço para que se eleja, o vereador Edoninho, o vereador Elias, a hora que se tornarem nossos representantes nessas esferas, estarão legislando para o Estado e para o Brasil, e não somente para Guarapuava. E é esse diferencial que faz com que nós tenhamos a liberdade, e cada um tem que ter a liberdade, de poder escolher o candidato que bem desejar. Agora, dizer que os grupos têm que se manter, isso me preocupa, sabe, um pouco, porque grupo
ele é muito bom quando se fala pela maioria. Quando a maioria do grupo se fala. Querer que 2 ou 3 ou 4 ou meia dúzia, como foi falado aqui, que segue o grupo por decisão desse ou daquele, é se reportar ao passado. É querer viver uma época de senadores biônicos, de deputados indicados. E isso não cabe mais para o nosso país. Nós temos que ter a liberdade de poder, até dentro do grupo, poder discutir as melhores propostas. Senão não vale a pena. Então, senhor presidente, para encerrar, e eu gostaria, e isso é com muita tranquilidade e sinceridade que eu falo, não poder mais falar desta situação nos microfones da Câmara Municipal. Até porque a população de Guarapuava, especialmente aqueles que me conhecem, sabem da minha postura e da minha transparência. E eu nunca permiti, quem quer que seja, que colocasse canga no meu pescoço. E não vou permitir. Eu represento uma parcela da sociedade, eu represento o Poder Legislativo hoje, na condição de vereador, e esse direito eu vou exercer. Doa a quem doer. Não adianta mandar mensagem, não adianta vir falar, porque a população me conhece e sabe que eu sou assim. Né? Que bom se todos tivessem essa postura. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria dizer, a respeito de tudo que foi dito aqui, que de forma alguma eu me sinto traído. Tudo que foi conversado com o prefeito César Filho está sendo cumprido. Nós, como já foi dito aqui, a gente compreende a questão democrática, os interesses que existem de cada vereador. Agradeço muito aqueles que estão comigo, respeito aqueles que não estão comigo, mas a minha eleição, acima de tudo, está na mão da população de Guarapuava. Né? E quero dizer que a questão do presidente do meu partido, que foi colocado aqui, quando foi decidido pela minha candidatura, o presidente do meu partido já havia se comprometido com outro candidato. Então, eu tenho que respeitar também o compromisso que ele já havia assumido. Então, para mim, está tudo certo. E eu acho que nós não podemos deixar que o momento eleitoral aqui desvie o foco do nosso trabalho. Eu acho que nós temos que trazer aqui para a Câmara os projetos, as discussões de interesse da população. E a campanha vamos fazer nas ruas, nas reuniões, né? E não deixar que a tribuna da Câmara se transforme aqui no palanque eleitoral. Pela ordem. Concedo pela ordem a vereadora Maria José. É justamente nessa linha que eu gostaria já de ter me pronunciado há vários dias. Existe uma normativa da Casa que fala que os vereadores não podem fazer uso da tribuna para citar este ou aquele candidato. A própria lei eleitoral é muito clara com relação a isso. Então, eu penso que medidas cabíveis devem ser tomadas, porque apenas baixar uma normativa não foi o ideal, porque está havendo descumprimento por parte de vários vereadores que estão citando o nome de candidatos, que estão criticando candidatos, que estão elogiando candidatos, e acho que a tribuna não é para esse fim. Ou temos que mudar os nossos posicionamentos com relação à TV Câmara estar no ar. Muito obrigada. Pela ordem. Concedo pela ordem ao vereador Ayrson. Da mesma maneira, senhor presidente, penso igual a vereadora Maria José, e já na tribuna, já anunciei que não faço mais uso da tribuna para fazer essas analogias com relação ao período eleitoral que nós estamos vivendo. Agora, isso é de cada um. Na normativa que nós editamos aqui na Câmara Municipal, nós colocamos um artigo lá que qualquer vereador que achar que
outro vereador tenha transgredido a legislação, pode procurar os canais competentes e denunciar. Então, fica aí pela ordem. na interpretação de cada um. Concedo pela ordem ao vereador Cosme. Eu também concordo. Citar nomes, fazer propaganda. Agora, nós fazemos parte dessa democracia, como fala o líder do prefeito aqui. E nós temos que cobrar algumas ações do município, da máquina, com relação ao abuso eleitoral. E não vou deixar de cobrar isso aqui. Não me referi nenhuma vez em apoiamento a ninguém. Fiz meu pronunciamento em relação... Esse é um pensamento meu, da questão de apoio ou não apoio ao presidente, mas eu quero deixar claro que, tendo algumas suspeitas, algumas dúvidas, alguns questionamentos, algumas denúncias, estarei cobrando nessa casa. É um direito que Vossa Excelência tem, mas, pelo que eu tenho acompanhado, não está existindo nenhum abuso de poder da máquina em favor deste ou daquele candidato. Não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão, convocando os senhores e senhores vereadores para a próxima sessão no horário regimental.